na sua vida. Em todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Você pode aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que é bom, aquele que tem cuidado de nós, aquele que é o Senhor da minha e da sua vida, aquele que está restaurando a nossa história, aquele que está derramando de uma unção dobrada do teu Espírito sobre as nossas vidas. Eu creio que esta semana será uma semana do derramar de Deus sobre nós. Eu creio que esta semana será uma semana onde Deus irá falar aos nossos corações. Eu creio que esta semana será uma semana onde o Senhor irá curar feridas, irá restaurar vidas. Eu creio que esta semana é uma semana aonde a bênção do Senhor já começou a repousar sobre nós. Hoje é o primeiro dia da semana e eu quero profetizar da parte de Deus sobre a sua vida a bênção do Senhor. Todos os dias desta semana vai alcançar a você e a sua casa para a glória do Senhor. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: esta semana, espere, aguarde, confie na visita de Deus continuada na sua vida. Sabe por que continuada, irmãos? Porque a visita dele não vai ficar somente aqui nesse momento de culto. Quando nós rompermos esta porta esta noite para irmos para casa, o Senhor estará conosco. Quando nós chegarmos em nossa casa, o Senhor estará conosco. Quando nós estivermos na escola durante esta semana, na faculdade, no trabalho, seja lá onde for, o Senhor estará conosco. Porque a bênção do Senhor repousa sobre a vida de todos aqueles que nele confia e que nele espera. Que a nossa esperança, que a nossa confiança esteja tão somente no Senhor, Criador dos céus e da terra. Portanto, quero te desejar, meu irmão, minha irmã, uma semana abençoada, uma semana da visitação de Deus. E que se porventura ao longo desta semana a tristeza tentar voltar para você, tentar tomar conta da sua vida, você vai lembrar daquele corinho que diz: vai tristeza, vai para bem longe de mim, porque eu estou firmado os meus passos, a minha confiança no Deus da minha salvação. Semana abençoada de Deus para as nossas vidas. Amém, meu irmão? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Você fez uma boa escolha, fez a escolha de estar na presença de Deus, fez a escolha de estar na casa do Senhor esta noite, fez a escolha de vir adorar ao nome dEle e de forma coletiva, juntamente com outros irmãos. E como é bom nós estarmos adorando ao Senhor com outros irmãos e vivendo aquilo que o tema desta semana nos orienta e nos convida para que nós possamos ter boas práticas para uma colheita vitoriosa, trabalhando em equipe, que poderia também ser vivendo em união com os meus irmãos, vivendo em união, em um só pensamento, em um só propósito, em um só objetivo, porque o objetivo daqueles que são discípulos de Jesus é ir morar no céu, aleluia.
Enquanto nós estamos aqui na terra, nós precisamos trabalhar para o Senhor, nós precisamos desenvolver os dons e as habilidades que o Senhor confiou a cada um de nós, e cada um de vocês tem um chamado de Deus para a sua vida, porque Deus nos convidou, nos chamou para sermos sacerdotes deles aqui na terra. Eu costumo dizer, meus amados irmãos, que nós precisamos ter uma concepção diferente desse processo. Algumas pessoas trocam sacerdócio com governo. Deus, ele estabelece alguns para governar em determinada situação, em determinado departamento, em determinada igreja, mas o sacerdócio é universal, é para todos aqueles remidos pelo sangue do Cordeiro. Portanto, é meu e é seu, é nosso, é da igreja de Cristo na face da terra, a igreja lavada e remida pelo sangue dele, que vai morar com ele toda a eternidade. Se esta igreja está aqui esta noite, diga aleluia. Amém, irmãos? Queridos, esta noite eu quero pensar um pouquinho com vocês justamente aquilo que o texto nos convida, ou o tema nos convida. E para pensar acerca disso, meus amados irmãos, estava lembrando de algumas situações que nós passamos na vida. E normalmente quando nós começamos a construir aquilo que Deus quer falar para os nossos corações, e Deus começa a trazer à nossa memória fatos que aconteceram conosco, fatos daquilo que nós vivemos na nossa caminhada de vida. Deus nos faz lembrar aquilo que Ele fez, Deus nos faz lembrar daquilo que Ele nos livrou, Deus nos faz lembrar daquilo que Ele realizou, porque Deus, Ele traz as nossas lembranças para que nós possamos firmar os nossos pés e nós continuarmos confiando nele, para que nós possamos alcançar aquilo que ele está nos mostrando para o futuro. E ele tem um futuro abençoado para as nossas vidas, ele tem um futuro abençoado para a sua vida. Diante dessas lembranças, meus amados irmãos, eu lembrei-me outro dia eu estava em um determinado local, e ao chegar nesse determinado local, eu encontrei um senhor. Estava um senhor e um rapaz mais jovem. Os dois estavam lá fazendo uma pescaria. Era um local que tinha um pier, e eu percebi que eles estavam com jogado a vara de pesca, e estava lá pescando. E eu me aproximei dele e começamos a conversar, a dialogar, e eu disse para ele: eu quero aprender a pescar, eu não sei pescar, eu quero aprender a pescar. Me mostrei interessado pelaquilo que ele estava fazendo, e ele começou a falar de pescaria, ele começou a falar acerca das iscas, ele começou a falar acerca dos anzóis, ele começou a falar acerca da vara, ele começou a falar acerca dos peixes que ali estavam, e eu fiquei empolgado e interessado cada vez mais, que ele estava me dando uma aula acerca de pescaria, e mostrava-se ser alguém que era conhecedor daquilo que ele estava fazendo. Mas de repente ele disse: eu quero te mostrar uma coisa. E ele foi no banco, pegou a sua sacola, abriu a sua sacola, tirou o seu celular e começou a me mostrar um dos peixes que ele tinha pego em uma dessas pescarias. A empolgação dele era tão grande, porque aquele peixe não era qualquer peixe, era um peixe muito grande. Dizia ele naquele momento que o peixe tinha mais ou menos uns 50 quilos, e pela foto que estava e o vídeo ali que ele demonstrava, realmente parecia que o peixe tinha 50 quilos, e ele disse que tentou puxar, e largava a corda, e puxava a corda, e o peixe vinha, que quando chegou bem perto dali onde ele estava, ele viu que ele não ia aguentar tirar aquele peixe daquele lugar, porque era muito pesado. E qual foi a alternativa dele naquele momento? Ele largou e o peixe foi embora. Porque isso me fez lembrar neste momento acerca desta conversa que eu tive. Me fez lembrar, meus amados irmãos, porque quando Jesus ele nos ensina acerca de pescaria,
Ele não ensina a nenhum de nós acerca de pescaria de forma solitária, não com vara, mas quando ele nos ensina acerca de pescaria, ele nos ensina acerca de pescaria com redes, porque redes precisa não só de uma pessoa, mas de várias pessoas para puxar a rede. Essa noite Deus quer usar várias pessoas para construir em nossa mente que trabalhar em equipe, nós não iremos de forma nenhuma pescar de forma solitária, nós iremos pescar jogando rede, porque jogar rede precisa de todos, precisa de um grupo, precisa de uma equipe, para que Deus possa verdadeiramente manifestar o poder dele, a graça dele, e as colheitas venham para a glória do nome dele. Nós vamos pescar de que forma? Com vara ou com rede? Com rede. Olha para essa pessoa linda e diz assim: a nossa pescaria é com rede. A nossa pescaria é com que, igreja? Com rede. A nossa pescaria é com rede. A nossa pescaria é com rede porque um precisa do outro. A nossa pescaria é com rede porque nós não iríamos verdadeiramente sozinhos para a pescaria e passar pelo desconforto que aquele senhor passou. Viu aquele peixe tão grande e pelo tamanho do peixe ele não pôde levar o peixe para casa, porque as suas forças não conseguiam. Ah, meus amados irmãos, mas se ele tivesse com rede, tivesse com equipe, aquele peixe estaria na sua panela e ele iria desgustar daquele peixe tão saboroso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 47. Mateus 13, 47. Diz assim o texto. Quem achou, diga: achei. O reino dos céus é ainda como uma que é lançada ao mar e apanha toda sorte de 48. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia, então assentando-se e juntam os peixes bons em cestos, mas joga fora os ruins. Até aí, 47 e 48. Na versão que eu estou em minhas mãos diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe os peixes de toda espécie, e quando já está cheio, os pescadores arrastam para a praia. Assentando-se, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Mas as partes que nós queremos ler desse texto é a primeira, o 47, a parte A do 48. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-no para a praia. Meus amados irmãos, como eu disse há pouco instante, pescar com rede é totalmente diferente do que pescar com vara. Porque pescar com rede depende de união. Pescar com rede depende de depender um do outro. O que mais nós precisamos nos dias atuais é fugir do individualismo. O que mais nós necessitamos nos dias atuais é fugirmos verdadeiramente do sentimento de que eu sozinho, eu posso fazer alguma coisa, eu sozinho, eu posso desenvolver alguma coisa. O que nós precisamos mais nos dias atuais é compreender que ainda que eu tenha alguma coisa, eu preciso do outro, porque se eu estiver com o outro, eu irei alcançar aquilo que o Senhor tem proposto para a minha vida, e eu poderia dizer esta noite, para as nossas vidas. Por isso que nós estamos aqui esta noite como igreja.
não pensando acerca de uma conquista tão somente material. Por isso que nós estamos aqui nesta hora, meus amados irmãos, e já foi dito aqui, que esses 21 dias de oração, Deus pode nos dar muitas coisas no campo material, e eu creio que Ele vai abençoar-nos também nesta área, mas o nosso foco de oração, de busca, é primeiro pelo reino dos céus, e as demais coisas, elas serão acrescentadas, porque é promessa dele para a vida da igreja, porque é promessa dele para a vida de todos aqueles que creem no nome dele e buscam a sua vontade e a sua presença. Então não se preocupe se talvez em um momento de oração, enquanto você está lá mergulhando na sua hora, uma hora de oração, você não deu tempo de você pedir das coisas que você necessita, porque o Pai que está em secreto, Ele já conhece o que está de necessidade na sua vida, e Ele vai te abençoar. Portanto, se volte, meu amado e minha amada irmã, a buscar a presença de Deus, pensando nesse tempo, no reino dos céus, no reino de Deus, e pensando no reino dos céus, e pensando no reino de Deus, nós possamos compreender, para que esse reino venha a ser estabelecido, nós precisamos verdadeiramente nesta caminhada, nós precisamos viver os ensinamentos do Senhor, e viver os ensinamentos do Senhor em direção daquilo que nós estamos vivendo esta semana, é vivermos em união e trabalhando em equipe. Trabalhar em equipe, meus amados irmãos, muitas das vezes traz dificuldades, porque muitas das vezes nós não conseguimos compreender o que o outro está pensando, nós não conseguimos compreender o que o outro está falando, nós não conseguimos compreender o que o outro está fazendo. Isso era muito comum há algum tempo atrás, quando talvez alguns assistiam à Praça é Nossa. Na Praça é Nossa tinha uma velhinha que era chamada a Velha Surda. E aquela personagem da Praça é Nossa, naquele momento, Carlos Alberto ou outra pessoa que estava lá dizia uma coisa, ela ouvia outra e respondia de forma diferente. Quem lembra desse personagem? Muitas das vezes na nossa caminhada em trabalhar em equipe é justamente isso. Alguém quer comunicar alguma coisa e nós ouvimos outra coisa. Alguém quer dizer uma coisa e nós falamos outra coisa, e que normalmente destoa daquilo e daquele propósito específico. Esta noite eu quero dizer para você que nós precisamos mergulhar em oração durante toda essa semana, para que Deus possa apurar os nossos ouvidos, para nós possamos ouvir conforme Ele quer para a nossa vida e para a vida da igreja nos dias atuais. Sensibilidade nos ouvidos, meus amados irmãos, nós precisamos ter, para que nós possamos trabalhar em equipe, verdadeiramente ter uma boa colheita. Imagine só os pescadores lá, o próprio Jesus diz naquele momento, em um momento de frustração, aonde Pedro estava, e os pescadores passaram uma noite toda jogando a rede, e quando retorna, não tinha pescado nada, e o próprio Jesus diz, olha, joga a rede novamente. Pedro começa a entender a vontade de Deus, e aí vai jogar a rede. Imagine se um daqueles que estavam na sua equipe diz assim, não é para jogar a rede, não é momento de jogar, é momento de segurar, não. Mas todos estavam unânimes em um só pensamento. Quando ouve a voz de Deus, todos estavam habilitados para jogar a rede. Deus quer nos habilitar para nós jogarmos a rede. 21 dias de oração é 21 dias de jogar a rede. Não jogar a rede em algo que é palpável, mas jogar a rede através das nossas orações aos céus, porque jogando nos céus
nós teremos resposta na terra para a glória do Senhor. A melhor forma, meus amados irmãos, para ter resposta de Deus para as nossas vidas, é nós jogarmos a rede da oração. Quando uma equipe está unida em Jesus, Ele move o sobrenatural. A igreja de Cristo é sobrenatural. A nossa caminhada de fé é sobrenatural. Nós não vivemos pelaquilo que nós vimos, mas pelaquilo que nós cremos. E nós cremos no poder sobrenatural de Deus, porque Ele continua operando nos dias atuais. O Deus que curou no passado, o Deus que ressuscitou no passado, o Deus que transformou vidas no passado, é o mesmo Deus que está operando nesse tempo e vai operar na sua vida e vai operar em nossas vidas para que o nome dele seja glorificado. Por isso eu já vejo famílias rendidas aos pés da cruz. Você pode dizer essa noite: essa família é minha. Eu já vejo vizinhos chorando, dizendo: eu quero Deus da sua vida. Você pode dizer: esse vizinho vai ser o meu. Eu já vejo amigos dizendo: olha, eu quero a partir de hoje servir o mesmo Deus que você serve. E nós poderemos dizer: esse amigo vai ser o meu, aleluia. Nós não estamos vendo, mas nós estamos crendo, porque a igreja de Cristo é uma igreja sobrenatural. E a palavra do próprio Senhor diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Eu tenho passado nos dias atuais, e quando eu vou para casa, normalmente eu pego esse caminho aqui, saio, e essa nova avenida tem sido um celeiro de despacho. E eu tenho, todas as vezes que eu tenho passado nessa avenida, eu tenho profetizado: esse lugar não será mais um lugar de oferenda a Baal. Esse lugar será um lugar de louvor e adoração ao Senhor. Não sou eu, meus amados irmãos, que irei lá tirar alguma coisa. Será o Deus de Israel que vai fechar a porta daquele lugar, porque as entidades não irão comer mais naquele lugar, porque tem uma igreja orando, uma igreja profetizando, uma igreja declarando, uma igreja tomando posse de um território, porque este território pertence ao Senhor Jesus. Uma igreja que vive o sobrenatural de Deus. Aqueles discípulos, irmãos, eles estavam frustrados pela sua força física, pela sua força natural. Eles não tinham mais nenhuma razão para jogar a rede, mas eles jogaram a rede através de uma palavra profética. Eles jogaram a rede porque eles criam no sobrenatural de Deus. Nós iremos jogar a rede porque nós cremos no poder sobrenatural do Senhor. Declare comigo essa noite, se você pode, diga assim: eu vou jogar a rede, porque eu creio no poder sobrenatural de Deus na minha vida e através da minha vida. Há poder de Deus sendo dispensado sobre as nossas vidas. Há poder de Deus vindo em nossa direção. Há poder de Deus, meus amados irmãos, operando nas atmosferas dos céus. Eu já vejo os céus abertos em nossa direção. Eu já vejo, meus amados irmãos, batalhas no mundo espiritual, meus amados irmãos. Nós não conseguimos ver ainda, mas nós precisamos crer. E aquilo que nós cremos, meus amados, nós iremos ver se materializar. Porque Deus irá fazer. Mas isso começa a partir de cada um de nós. Portanto, nós precisamos lançar a rede. Nós não podemos, de forma nenhuma, lançar uma vara. Precisamos lançar a rede.
Lançar a rede porque lá em Gênesis capítulo 11, versículo 6. Gênesis 11, 6. Vai nos contar a história da Torre de Babel. O 6 diz assim: vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazes, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhe será impossível. Esse fato, meus amados irmãos, ele retrata quando aquele povo, eles se uniram para construir uma torre, chamada Torre de Babel. E o próprio Deus diz: olha, eles falam a mesma língua, eles têm a mesma linguagem. É como se eles têm o mesmo pensamento, eles têm o mesmo sentimento. Eles estão com o mesmo propósito, eles estão na mesma visão, eles estão indo na mesma direção. Um povo que estava unidos não para viver os seus propósitos pessoal, mas eles estavam unidos para cumprir uma missão, a construção de uma torre. E o Senhor diz: olha, é necessário interferir, é necessário que haja uma intervenção para que o mal não vá crescer através dessa atitude e dos propósitos pelo qual eles estão estabelecidos. O texto vai dizer que o Senhor intervém e aí traz uma confusão na sua fala, na sua linguagem, naquilo que eles falavam e naquilo que eles ouviam. Isso, meus amados irmãos, nos traz esta noite um ponto de reflexão, que se para o mal eles estavam unidos e iriam alcançar os seus propósitos, imagine se nós, como servos de Deus, estivermos também unidos em um só propósito, em uma só visão, em um só sentimento. Tendo a bênção de Deus, nós poderemos conquistar coisas ainda maiores e melhores. Se nós estivermos unidos, meus amados irmãos, nós teremos a intervenção de Deus, aleluia. Nós iremos depender da intervenção de Deus para a nossa caminhada. Mas a intervenção de Deus não será para nos paralisar, pelo contrário, a intervenção de Deus será para colocar combustível em nossas vidas, para que nós possamos alcançar aquilo que Ele propôs em nosso coração. Eu quero dizer para você que Deus vai intervir. Deus vai intervir. Deus vai intervir. Deus vai intervir, meu irmão, minha irmã, porque os nossos propósitos, eles não são maus, pelo contrário, o nosso propósito é para o bem, aleluia. E se há algum propósito mau em nós, que o Senhor esta noite possa nos libertar, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Portanto, irmãos, a união, ela traz resultados. Nós temos que nos unir. A igreja de Cristo precisa ser unida. A igreja de Cristo precisa viver um só propósito. A igreja de Cristo precisa viver um só pensamento. Ah, meus amados irmãos, nós temos uma missão em comum. E a nossa missão em comum é proclamar o Evangelho de Cristo aqui na terra. Dizer que há salvação pelo poder do nome de Jesus. Nós precisamos ganhar Boa Vista de São Caetano para Jesus. Nós precisamos ganhar Salvador para Jesus. Nós precisamos, meus amados irmãos, ganhar o mundo para Jesus. E nós precisamos nos unir neste propósito, ainda que nós saibamos que existe diferença entre o meu e o seu viver. Nós não somos iguais. Alguns têm os cabelos mais crespos, outros mais lisos.
Algumas mulheres vivem encaracolado, as outras vivem a chapinha. Umas são mais altas, outros são mais baixos. Uns são mais esbeltos, outros são mais avantajados. Uns gostam de branco, outros gostam de laranja, outros gostam de verde, outros gostam de cinza. Os nossos propósitos não estão estabelecidos nestas coisas. Os nossos propósitos estão estabelecidos na missão que Deus colocou para nós, que é anunciar a palavra dEle. A palavra que nos alcançou um dia. A palavra que nos deu a oportunidade de ter os nossos nomes escritos no livro da vida. E os salvos aqui esta noite diz aleluia. Alguém se uniu no passado para que o Evangelho de Cristo chegasse até nós. Mas muitos desses não estão entre nós nos dias atuais. Deus já levou para a glória. E Ele entregou essa grande tarefa a mim e a você. Ele entregou essa tarefa para cada um de nós. E nós iremos cumpri-la para a glória do nome dEle. Nós iremos cumpri-la, irmãos. Nós iremos verdadeiramente nos esforçar para cumprir a tarefa do Senhor. Nós iremos trabalhar em equipe, em um só propósito. Nós não seremos divididos. Pelo contrário, nós iremos ser iguais em um só pensamento. O pensamento de Deus para as nossas vidas e para a vida da igreja. Por isso Filipenses capítulo 2, versículo 2 diz: completai a minha alegria, permanecendo unidos, tende o mesmo amor, uma só alma e o mesmo pensamento, aleluia. Quando eu vejo esse texto, meus amados irmãos, quando eu olho para este texto, eu começo a pensar nele, a partir da primeira palavra, dizendo: completai a minha alegria, permanecendo unidos. A segunda palavra, alegria e unidos. Diga comigo, alegria e unidos. Amém? Alegres e unidos. Vamos dizer novamente? Alegres e unidos. Alegres e unidos. Ah, que chamamento! Nós estamos sendo chamados para vivermos juntos, jogarmos a rede juntos. E estar juntos, não juntos por uma obrigação. Estarmos juntos com um sentimento de alegria. Alegria e unidos. Cumpra a minha alegria, preenchendo a minha alegria, que nada queira completá-la. Isso, ele diz, seria feito pela união, zelo e humildade. Nós só conseguimos, meus amados irmãos, compreender em viver em alegria, unidos com o outro, quando nós compreendemos a palavra do Senhor, que vai nos orientar. Consideremos uns aos outros superiores a nós mesmos, aleluia. Se nós queremos andar unidos, nós precisamos considerar o outro superior. Porque quando eu considero o meu próximo superior, quando eu considero o meu próximo alguém que é superior a mim, eu irei verdadeiramente compreender que eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. E Ele sendo tudo, Ele fez esse outro alguém, imagem e semelhança dEle, e ele tem o mesmo valor que eu tenho. Por isso eu preciso valorizar, porque Deus o valoriza e morreu por ele na cruz.
Irmão, nós precisamos e nós só iremos conseguir andar unidos, meus amados irmãos, se nós verdadeiramente desenvolvermos dentro do nosso coração esse sentimento, permanecer unidos com o sentimento de alegria. Por isso, João capítulo 3, versículo 29, se eu não me engano. João capítulo 3, 29. Diz assim: e o noivo que se casa com a noiva, o amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir os seus votos. Portanto, muito me alegra com o destaque dele. Sabe de quem pertence a igreja? Sabe de quem pertence essa pessoa que está ao seu lado? Ela pertence ao noivo. Aleluia. Olha para essa pessoa linda que está ao seu lado. Essa pessoa pertence ao noivo. A igreja pertence ao noivo. Ela pertence a Jesus. Então a vitória dela é a vitória do noivo. E nós precisamos nos alegrar quando a noiva, ela vai ao altar para se entregar ao noivo. Aleluia. Já viu como é um casamento, no dia do casamento? No dia do casamento, a igreja toda vem e vê os nubentes aqui à frente, e nós ficamos torcendo por eles. É assim ou não é? Nós ficamos felizes, ou pelo menos deve ser. O nosso sorriso é de alegria. Eu lembro-me que quando eu casei, o tio de Ilka pegou a fila para cumprimentar 6 vezes. A primeira vez ele veio e a gente estava na porta da igreja recebendo os cumprimentos. Ele chegou: Deus abençoe, alegria, fé, paciência. Eu amém, glória a Deus. Mas ele estava tão feliz que pegou a segunda vez. E eu contei por 6 vezes ele vindo, pegando a fila lá e falando novamente. Era uma alegria tão grande, acho que ele estava tão feliz, que por 6 vezes ele pegou. E normalmente nós pegamos lá para cumprimentar o noivo. A noiva não é nossa, a noiva vai ser do noivo. A família já não terá mais a vivência naquele dia, mas os pais estão felizes, os pais estão alegres. Ah, meus amados irmãos, a igreja pertence a Cristo Jesus. A igreja é do noivo. Então essa pessoa que está ao seu lado é a igreja de Cristo. A igreja não são as paredes, pelo contrário, a igreja são as pessoas. Aleluia. E nós precisamos andar unidos com essas pessoas, porque ela é a igreja do Senhor, como nós somos igreja do Senhor. Então nós precisamos nos alegrar com os nossos irmãos e andarmos unidos com eles. Coloca a mão para o céu e diga assim: a partir de hoje, eu vou andar unido com meu irmão. Aponta para alguém e diz assim: a gente vai andar unido. Olha aí, olha para alguém e diz assim: você vai se comprometer esta noite. Diga assim: ó, a gente vai andar unido. Olha para as 3 pessoas assim, ó, diga: a gente vai andar unido. Aleluia. Quantos irão andar unidos aqui? Diga aleluia. Aplauda aquele que está derramando o vínculo do amor sobre a sua vida, aquele que está derramando a alegria dele sobre a sua vida. Unidade no Senhor. Completai a minha alegria, permanecendo unidos. Há uma necessidade, meus amados irmãos. Sabe o que mais alegra o coração de um pai? Quando os filhos andam unidos. Sabe o que mais traz alegria em uma nação? Quando a nação é unida. Sabe o que mais alegra o coração do pastor? Quando a igreja é unida. Sabe o que mais alegra o coração de Deus? Quando o seu povo que está aqui na terra é unido. E nós iremos alegrar o coração do Senhor. Nós iremos alegrar o coração do Senhor nesses dias, nesse tempo, nesta geração. Por isso, nós precisamos ter a mesma opinião, meus amados irmãos, acerca daquilo que Deus quer para as nossas vidas.
A mesma opinião quer dizer que você possa pensar as mesmas coisas. Veja o que diz lá em 2 Coríntios capítulo 13, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11. 2 Coríntios 13, 11, olha o que diz: irmãos, encerro a minha carta com esta última palavra: alegre-se, cresçam até alcançar a maturidade, encorajem-se mutualmente, vivam em harmonia e paz, então Deus de amor e paz será com vocês, aleluia. Olha o que diz, irmãos, olha o que diz a referência para as nossas vidas: cresçam para alcançar o quê? Alcançar a maturidade, e a maturidade só nós iremos alcançar com a presença de Deus em nossas vidas. Nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos buscar Deus, 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 Deus todo o tempo. A palavra de Deus diz que nós precisamos nos aperfeiçoar. Em Efésios diz isso, olha, nós precisamos nos aperfeiçoar, nós precisamos ser crentes maduros. E o que é maturidade cristã, irmãos? Maturidade cristã, nós precisamos compreender que independente da situação, nada pode afastar a nossa unidade. Tem pessoas, irmãos, que senta todo dia. A Frávia senta todo dia, pelo menos eu percebo que Frávia, aquele lugar ali é de Frávia. Tem irmãos que sentam todo dia no mesmo lugar. Aquele lugarzinho é o lugarzinho dela. Aqui eu já vi alguns, identifiquei os lugarzinhos de alguns. Ali é de Frávia, ali é de Irmã Linda, naquele cantinho lá, em vez do canto do lado de cá. Irmã Olinda sempre é do lado de lá. Milena mais ou menos fica ali naquele meio ali. Lucas é nesse pedaço aqui, teve ele visita do lado de cá. Já está começando a identificar os lugarzinhos de cada um. Seu cantinho preferido. Tem irmãos, eu citei somente esses irmãos no sentido só para dizer que eu estou identificando cada um de vocês, aleluia. Estou aprendendo os nomes. Alguns nomes eu conheço aqui de muito tempo, como Maninho que está ali. Maninho que passou por um tempo de muita luta. Passou um tempo onde a igreja estava orando por ele, mas graças a Deus, Deus dá a vitória, e hoje ele está aqui para a glória do Senhor. E nós vamos estar juntos, Maninho, nessa caminhada de fé cristã, para a glória do Senhor. Alguns eu conheço o nome de muito tempo. Maninho me viu pequeno, eu já estou nessa idade, ninguém precisa perguntar a idade dele, aleluia. Com a cara de menino ainda. Mas irmãos, tem pessoas que ela senta aí, senta em um lugarzinho ali, vamos supor, a irmã senta somente naquele lugar, e tem dia que ela chegou mais tarde e alguém sentou naquele lugar, e ela diz: aquele lugar é meu, aquele lugar é meu, vai ter que sair. O seu lugar é no céu, aleluia. O nosso lugar é onde, irmãos? Céu. Então, Frávia, se você chegar um dia e eu estiver aí, não me tire não. Viu, irmã linda? Mentira não. Mas tem outros que dizem assim: olha, chegou alguém, está no lugar. Graças a Deus. Tem alguém que está sentado naquele lugar que tem o melhor lugar para ouvir a palavra. Ainda bem que hoje tem alguém lá naquele lugar que é o melhor lugar para ouvir a palavra. Aleluia. Sabe o que é isso? Maturidade cristã. E nós precisamos caminhar nesse processo, encorajando-se uns aos outros mutuamente. Nós precisamos viver em harmonia, e além de harmonia, nós precisamos viver em paz.
Andar em unidos é andar em paz, porque a paz do Senhor está sobre a sua igreja, e se você é igreja, a paz do Senhor está dentro de você. A paz do Senhor estava com Jesus, ele estava no barco, o barco estava indo a pique. Meus amados irmãos, o barco balançava, os discípulos de Jesus, eles estavam aflitos, mas Jesus estava dormindo, ele estava em paz, porque ele sabia que o Pai dele poderia resolver todas as coisas. Nós precisamos, meus amados irmãos, encorajar um aos outros, ainda que a vida do outro esteja em turbulência. Nós precisamos ser semeadores da paz. Declare comigo, se você pode também, diga: eu serei semeador da paz. Quantos semeadores da paz tem aqui esta noite? Semeadores da paz, irmãos. Semeadores da paz. E nós iremos aprender sobre semear paz. Irmã Alessandra, provavelmente a nossa próximo mês nós iremos aprender como semear a paz para ter boas colheitas. Nós precisamos ser semeadores da paz. Cadê o texto? Deixa ele. Semeadores da paz. Nós precisamos, meus amados irmãos, semear a paz. 2 Coríntios 13, 11. Semeadores da paz. Porque ela traz a unidade perfeita de sentimentos. Ela traz uma mudança para as nossas vidas. Ela traz uma restauração para as nossas vidas. E o final do texto diz assim: então Deus de amor o Deus de amor e paz estarão em vocês. Sabe quando Deus vai estar conosco? Segundo o texto, não é quando a gente tem um carro novo, uma casa nova. Não. É quando nós nos alegramos, nós crescemos em maturidade, nós encorajamos um ao outro de forma mútua, quando nós vivemos em harmonia e em paz. Aí o Deus que é de amor e é de paz, Ele estará em nós, aleluia. Ele estará em nós com essas evidências. Essas são as evidências do Senhor para as nossas vidas, meus amados irmãos. Portanto, Deus nos chama esta noite, Deus nos convida esta noite para que nós possamos viver no amor, que nós amemos uns aos outros, meus amados irmãos. E o objeto do amor um pelo outro é verdadeiramente viver a vontade de Cristo, como está nos orientando lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, meus amados irmãos. Nós precisamos embora termos várias opiniões, nós precisamos andar unidos em Cristo Jesus. Irmãos, suplico-lhe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponha fim a divisões entre vocês. Antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamentos e em propósitos. Nós temos um propósito. A igreja de Cristo na face da terra tem um propósito. É tornar Jesus conhecido para todas as pessoas. Diga assim: eu tenho um propósito. Deus estabeleceu um propósito para a minha vida. E nós precisamos viver esse propósito. Nós precisamos unir a nossa alma. Vivam em harmonia um com os outros. Irmão, sabe o que é viver em harmonia? A gente só consegue viver em harmonia quando nós estamos alegres. Por isso que o versículo lá anterior vai dizer lá em Filipenses 2 que nós precisamos completar a alegria, vivermos em alegria. Porque nós só podemos viver propósito se nós estivermos alegres. E é a alegria que vai trazer a nossa união. Por isso eu digo, alegre-se no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegre-se no Senhor. Aleluia!
Mas não pode ser somente na alma, tem que ser também na nossa mente. No grego, essa palavra mente quer dizer pensando a mesma coisa. O apóstolo aqui ele usa uma grande variedade de expressões para denotar a mesma coisa. O objetivo que ele buscava era a união de coração. Os mesmos sentimentos, meus amados irmãos. João capítulo 17, versículo 21. Veja o que o próprio texto vai nos dizer, João 17, 21. A minha oração é que todos eles sejam como somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Só tem uma maneira da sua família conhecer Jesus. É se você for um com seu irmão. Só tem uma maneira de Boa Vista de São Caetano ser ganha para Jesus. Se você for um com seu irmão. A oração final de Jesus. E nesse contexto desse versículo, é um contexto onde Jesus ele já está nos seus momentos final da sua missão aqui na terra. É um contexto onde ele estava caminhando já para enfrentar a cruz. Imagine, Ivo, alguém que está para enfrentar dor, está orando pelo outro, irmã Lina. Imagine, Thay, alguém que está sofrendo aflição, parar para orar pelo outro. Jesus estava dando o maior exemplo para a vida da igreja. Ele estava dizendo aquilo que nós cantamos: se vier tribulação, eu vou passar por cima para cumprir o propósito do meu Pai. E nesse momento ele vai orar ao Pai. E dentro do texto desta oração, no capítulo 17, ele diz assim: olha, minha oração é que todos eles sejam um. Ele está dizendo, a igreja da Boa Vista São Caetano, fonte da vida, aqueles que lá estão, precisam ser um. A igreja na face da terra precisa ser uma. E ele diz assim: eu não só estou mandando, Senhor, eu não só estou dizendo, ó meu Pai, eu estou lhe pedindo aquilo que nós somos, porque assim como eu sou contigo, ele está dizendo, eu sou exemplo, eu sou alguém que sou exemplo, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós. Para quê? Diz o versículo final, a parte C, finalzinho, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia. Para que o mundo creia. Para que o teu parente creia. Para que o teu marido, você que não tem um marido ainda rendido aos pés do Senhor, creia. Para que o teu filho, o teu primo, o teu sobrinho, o teu vizinho creia. É necessário nós vivermos isso. Por isso nós precisamos pensar a mesma coisa, como Cristo pensou. Nós precisamos amar como Cristo amou. Nós precisamos ser animados na nossa alma, vivermos em alegria, como Cristo sempre foi. Porque a noiva pertence ao Senhor Jesus. A noiva pertence a Deus. Por isso essa noite, meu irmão e minha irmã, nós estamos sendo convocados pelo Senhor para andarmos unidos no Senhor e com nossos irmãos, para que no final nós possamos ter uma grande colheita,
para a glória do Senhor. É possível, pastor, isso? É possível. Nós estamos aqui hoje porque durante várias gerações isso aconteceu. E nesta geração e através das nossas vidas, isso também vai acontecer para a glória do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. Porque Deus é o nosso Deus. Porque Deus restaura as nossas vidas. E essa restauração já começou dentro de nós. E será vista em todos os cantos aqui na terra, para a glória do Senhor. Vamos ficar de pé. Nós podemos louvar ao Senhor para finalizar. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Queria convidar o ministério de louvor, se nós pudermos cantar uma canção nesta hora, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, meu irmão, minha irmã. Abaixe a sua cabeça. Fale com Deus que quer unir a sua vida a Ele e a sua vida a outros irmãos, para que nós possamos cumprir um propósito dEle aqui na terra. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu viverei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo meu fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Pai,
nós estamos na tua presença. E nós só podemos viver tudo isso que nós aprendemos esta noite, se o Senhor nos dá um coração igual ao teu. Se nós não tivermos um coração igual ao teu, Senhor, nós não iremos conseguir, porque os dias são os maus. Mas se nós tivermos um coração do Senhor, nós iremos verdadeiramente amar o nosso irmão, nós iremos amar o nosso próximo, nós iremos viver o teu propósito, e o teu nome será conhecido, ó Deus. O teu nome será exaltado, Senhor. O teu nome será glorificado, ó Pai. Portanto, Senhor, tira de dentro de nós tudo aquilo que impede a nós amarmos o nosso irmão, a nós compreendermos a Ele. Nos ajuda, Senhor, a compreender a tua vontade e não modelar Ele ao nosso jeito, ao nosso querer. Pelo contrário, nós possamos amá-lo e ensiná-lo através do amor, a tua boa e perfeita vontade para a vida da tua igreja. Que este sentimento, ó Deus, abunde no coração de cada um que aqui está. Se há alguém enfermo na sua alma, por alguma coisa, Senhor, que guardou no coração, que nesta hora o Senhor limpe os nossos corações, e o nosso coração esteja limpo para viver a tua vontade, e andarmos unidos, como o Senhor nos orienta e nos convida. Faz isso, Pai. Faz isso porque esta é a tua vontade. Faz isso, Senhor, porque o Senhor disse que o Senhor estaria conosco se nós estivéssemos nesta condição, e nós queremos estar com o Senhor, ó Pai. Portanto, nós abrimos a nossa mente e o nosso coração e declaramos que eles pertencem ao Senhor. Nós o entregamos agora para todo sempre, Senhor. Abençoa a toda a tua igreja aqui em toda a face da terra, que viva a tua palavra, que cumpra os teus propósitos e experimente as colheitas que o Senhor tem reservado para nós. Portanto, Deus, leva-nos em paz agora para os nossos lares, nos livra do homem sanguinário e roubador no meio do caminho, que nós possamos chegar em casa em paz e encontrar a nossa família em paz. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, de agora e para todo sempre. A igreja diz: amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.